Olá pessoal, bem-vindo ao ReumaCast, o podcast do Reumato News. Aqui você poderá apenas ouvir ou acompanhar os nossos vídeos. Nesse primeiro episódio do ReumaCast, nós trouxemos os novos critérios de classificação EULAR-ACR 2019 para que possamos comentar. Nos novos critérios EULAR-ACR, recém-publicados agora em 2019, temos o critério de entrada, que são os anticorpos antinucleares FAN, reagente, em títulos maiores ou iguais a 1:80 em células Rep2 ou em um teste equivalente positivo. E temos os chamados critérios aditivos, que seria não contar um critério se uma explicação diferente do lúpus for mais provável, a ocorrência de um critério em pelo menos uma ocasião é suficiente, pelo menos um critério clínico é necessário, então não se deve fechar os critérios de classificação apenas na presença dos critérios imunológicos. Os critérios não precisam ocorrer simultaneamente, eles podem ser evolutivos, como já era nos critérios anteriores, e dentro de cada domínio, apenas o maior critério ponderado é contado para a pontuação total. No novo critério, classifica-se como lúpus aquele paciente que preenche pelo menos 10 pontos, desde que preenchido o critério de entrada, que é a presença do FAN reagente. Nesse critério de 2019, nós temos os domínios clínicos e os domínios imunológicos. No domínio clínico, temos o domínio constitucional, que seria a presença de febre, ganhando 2 pontos. O domínio mucocutâneo, em que temos alopecia não cicatricial, 2 pontos. Úlceras orais, 2 pontos. O lúpus discoide ou lúpus cutâneo subagudo, 4 pontos. E lúpus cutâneo agudo, 6 pontos. No domínio musculoesquelético, temos a presença de sinovite, representada por edema ou derrame, em pelo menos 2 articulações, ou dor de pelo menos 2 articulações em associação com rigidez matinal de pelo menos 30 minutos, pontuando 6 pontos. Dentro do domínio neurológico, temos delírio, 2 pontos, psicose, 3 pontos e convulsões, 5 pontos. No domínio serosite, temos o derrame pleural ou pericárdico, 5 pontos, e a pericardite aguda pontuando mais, 6 pontos. No domínio hematológico, temos a leucopenia, 3 pontos, a trombocitopenia, 4 pontos, e a hemólise autoimune, também 4 pontos. No domínio renal, temos a proteinúria maior do que meio grama em 24 horas, 4 pontos, uma biópsia renal evidenciando nefrite classe 2 ou 5, 8 pontos, e uma biópsia renal evidenciando nefrite classe 3 ou 4, 10 pontos. Nos domínios imunológicos, temos o domínio anticorpo antifosfolípide, que pode ser o anticardiolipina, o anti-beta-2-glicoproteína 1 ou o anticoagulante lúpico positivo, 2 pontos. Proteínas do complemento, baixo C3 ou C4, 3 pontos. Baixo C3 e baixo C4, 4 pontos. No domínio autoanticorpos altamente específicos, temos a presença de um anti-DNA dupla hélice positivo ou a presença de um anti-SM positivo, pontuando 6 pontos. É interessante evidenciar que na presença de uma biópsia renal evidenciando nefrite classe 3 ou 4, basta que o FAN seja positivo para que feche critérios de classificação EULAR-ACR de 2019. Vamos dar uma olhada na definição, então, dos novos critérios EULAR-ACR 2019 para cada um desses domínios. Quando o critério fala em febre, seria uma temperatura maior do que 38,3. Quando o critério fala em leucopenia, seriam leucócitos totais menores do que 4.000 e a linfopenia não é mais considerada dentro deste critério. Quando o critério fala em trombocitopenia, seriam menos de 100.000 plaquetas. E hemólise autoimune seria a evidência de hemólise por reticulocitose, diminuição de aptoglobina sérica, aumento de bilirrubina indireta ou aumento de 2-hidrogenase lática, associado a um teste de Cumbis direto positivo, que é o teste de antiglobulina direta. Agora, diferentemente do critério SLIC 2012, o Cumbis direto na ausência de anemia hemolítica deixa de ser um critério imunológico. Quando o critério fala em delírio, seria a mudança de consciência ou do nível de excitação, com capacidade reduzida de foco, desenvolvimento do sintoma ao longo de horas a menos de 2 dias, flutuação dos sintomas ao longo do dia e a presença de qualquer um dos dois, que seria mudança aguda, subaguda na cognição, por exemplo, déficit de memória ou desorientação, ou mudança de comportamento, humor ou afeto, por exemplo, inquietação ou reversão do ciclo sono-vigília.
Quando o critério fala em psicose, seria a presença de delírios e ou alucinações sem a percepção, sem o insight do paciente, na ausência do delírio. Quando o critério fala em convulsões, poderiam ser convulsões primárias generalizadas ou convulsões parciais ou focais. É interessante destacar que, diferentemente do critério SLIC 2012, o novo critério não considera mais a mononeurite múltipla, a mielite transversa e a neuropatia craniana ou periférica como critério nesse domínio. A alopecia não cicatricial continua sendo o critério desde que observada por um médico no exame físico ou em fotografias. Quando se fala em úlceras orais, também precisa ser observada por um médico, destacando que as úlceras nasais, diferentemente do critério SLIC 2012, não fazem mais parte do critério. Quando o critério fala em lúpus cutâneo subagudo ou discoide, seria a presença de lesões subagudas observadas por um médico, representadas por erupção cutânea, anular ou pápula escamosa, psoriasiforme, usualmente em áreas fotoexpostas. Se a biópsia de pele for realizada, alterações típicas devem estar presentes, como a dermatite de interface, constituída de um infiltrado linfohistiocytário perivascular, muitas vezes com mucina na derme. Quando o critério fala em lesões discoides, também deveriam ser observadas por um médico, representadas por lesões cutâneas eritemato-violáceas com alterações secundárias, cicatrizes atróficas, despigmentação, muitas vezes hiperceratose ou plugging folicular, especialmente no escalpo, podendo levar à alopecia cicatricial. Se a biópsia de pele for realizada, alterações típicas devem estar presentes, como a dermatite de interface, consistindo de um infiltrado linfohistiocytário, perivascular e ou periapendicular, e no escalpo, os pluggings foliculares podem estar presentes. Em lesões de longa data, deposição de mucina pode ser notada. É interessante notar que, diferentemente dos critérios SLIC 2012, nos critérios EULAR-ACR 2019, as lesões de lúpus cutâneo subagudo foram reunidas com as lesões de lúpus discoide, diferentemente do critério anterior, em que as lesões de lúpus agudo eram reunidas com as lesões do lúpus subagudo. Quando o critério fala em lúpus cutâneo agudo, seria a erupção malar ou erupção maculopapular generalizada observada por um médico. Se a biópsia de pele for realizada, alterações típicas devem estar presentes, como dermatite vacuolar de interface, constituída por um infiltrado linfohistiocytário perivascular, muitas vezes com mucina na derme. O infiltrado neutrofílico perivascular pode estar presente precocemente no curso desse tipo de lesão. Diferentemente do critério SLIC 2012, nos novos critérios de 2019, lesões como lúpus bolhoso e necrólise epidérmica tóxica deixam de ser consideradas dentro do item lúpus cutâneo agudo. Quando se fala em derrame pleural ou pericárdico, seria a evidência na imagem de derrame pleural ou pericárdico ou de ambos, observadas no ultrassom, raio-x, tomografia ou ressonância. Diferentemente do critério anterior, destacou-se a pericardite aguda, que seria a presença de duas ou mais das seguintes: dor torácica pericárdica, tipicamente aguda, pior com a inspiração, melhorada pela inclinação para frente, o atrito pericárdico ou um eletrocardiograma com nova elevação generalizada do segmento ST ou a depressão do espaço PR, ou ainda o derrame pericárdico novo ou piorando na imagem, como ultrassom, raio-x, tomografia ou ressonância. É interessante destacar que no novo critério 2019, a pericardite aguda foi destacada do derrame pleural e pericárdico e ganha uma maior pontuação quando presente. Quando o critério fala em envolvimento articular, estamos falando de uma sinovite envolvendo duas ou mais articulações, com edema, ou ainda a presença de dor em duas ou mais articulações, associada a pelo menos 30 minutos de rigidez matinal. Quando fala-se em proteinúria maior que meio grama em 24 horas, poderia ser na relação proteína-creatinina em uma amostra isolada de urina. Cilindros hemáticos, diferentemente dos critérios SLIC 2012, deixam de ser incluídos neste item. Quando se fala em nefrite classe 2 ou 5, precisa ser comprovada por biópsia segundo a classificação da Sociedade Internacional de Nefrologia e Patologia de 2003. A mesma coisa quando se fala na nefrite classe 3 ou 4, que também precisa ser comprovada por biópsia e segundo os mesmos critérios de classificação de 2003. Quando se fala em anticorpos antifosfolípides, seriam anticorpos anticardiolipina, IgA, IgG ou IgM, em títulos médios ou altos, maior do que 40 unidades APL para IgA,
GPL para IgG ou MPL para IgM, ou maior que o 99º percentil, ou ainda anticorpos anti-beta-2, glicoproteína 1, dos subtipos IgA, IgG ou IgM em qualquer título, ou a presença de um anticoagulante lúpico positivo, lembrando que, diferentemente do critério SLIC 2012, um teste de reagina plasmático rápido, falso positivo, não é mais considerado dentro deste item. Quando se fala em complemento baixo, C3 ou C4 baixos ganham uma menor pontuação, e diferentemente dos critérios SLIC 2012, o CH50 não é mais incluído neste item, e quando C3 e C4 ambos estão baixos, a pontuação é maior. Nos anticorpos altamente específicos, anti-DNA dupla hélice ou anticorpo anti-SM, ambos pontuam no mesmo item, diferentemente dos critérios SLIC 2012, em que eles pontuavam separadamente. Anticorpos anti-DNA dupla hélice deveriam ser realizados por um imunoensaio com especificidade de pelo menos 90% para o diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico. Quando nós comparamos os vários critérios entre si, observamos que em relação à sensibilidade, os critérios SLIC 2012 e os critérios EULAR-ACR 2019 mantêm uma elevada sensibilidade e maior do que a sensibilidade dos critérios ACR de 97, e essa especificidade voltou a aumentar agora nos novos critérios EULAR-ACR de 2019. No primeiro estudo, também recém-publicado, de uma avaliação independente dos novos critérios, comparando-se os vários critérios para a classificação do lúpus eritematoso sistêmico, o que se observou nesse estudo foi que, em relação à acurácia diagnóstica, os critérios SLIC 2012 e EULAR-ACR 2019 eles se equivalem. Muito obrigado, então, por ter acompanhado o nosso primeiro episódio do ReumaCast, o podcast do Reumato News. Até a próxima!